Olá, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós vimos as curvas de crescimento populacional. Vimos duas curvas. Uma curva que demonstra o crescimento da população quando não há resistência do meio, essa curva que é exponencial e que está aqui em azul, e vimos também a curva de crescimento real, que cresce até um determinado número de indivíduos e depois mantém um equilíbrio em torno do tamanho populacional máximo. E nós vimos que esse crescimento real é determinado por conta da resistência do meio. Resistência essa que apresenta fatores como a limitação da quantidade de alimentos, a limitação do espaço, os predadores, os parasitas e a competição entre os indivíduos. Esses fatores limitantes vão determinar a carga biótica máxima. O que seria a carga biótica máxima? É o tamanho máximo de determinada população que o ambiente pode suportar. Em aulas anteriores, eu disse a vocês que um cientista chamado Gauss realizou um experimento com espécies de paramécium, que são protozoários. Ele colocou esses protozoários em um meio de cultura, sendo que ele utilizou duas espécies de protozoários. A primeira espécie, que eu vou fazer aqui em amarelo, é a espécie de Paramecium caudatum. E neste mesmo frasco, ele colocou uma outra espécie que é chamada de Paramecium aurelia. Essas duas espécies vivem em suspensão no meio, ou seja, elas possuem o mesmo hábitat, que neste caso é o meio de cultura, e também exploram o mesmo nicho. O Gauss alimentou então essas duas populações com bactérias. Como as bactérias são a única fonte de alimento para as duas populações, haverá no interior do frasco uma competição por alimento. E o que o Gauss observou depois de um tempo? Que a população de P. aurelia aumentava enquanto a de P. caudatum diminuía, sendo que a população de P. aurelia chega a eliminar a população de P. caudatum. Então, o que aconteceu aqui foi o princípio da exclusão competitiva. Como P. aurelia era mais forte, vamos dizer assim, que P. caudatum, P. aurelia conseguiu obter mais alimento, logo P. caudatum morre por falta de alimento disponível no meio. Isso acontece porque as duas populações estão no mesmo hábitat e competem dentro de um mesmo nicho. O Gauss também realizou um experimento utilizando novamente uma população de P. caudatum. Então, vou desenhar a P. caudatum aqui para vocês. Ela é amarelinha, então não vou escrever novamente o nome. E ainda utilizou uma outra população, que eu vou desenhar aqui com a cor roxa. População de um outro tipo de paramécio, chamado de P. bursária. E ele também alimentou essas duas populações com bactérias. O que aconteceu neste caso? P. caudatum, como eu disse a vocês, vive em suspensão no meio, enquanto P. bursária vive bem grudadinha aqui, ó, na parede do frasco, explorando um nicho que é diferente do nicho de P. caudatum. Logo, as duas populações possuem o mesmo hábitat, que é o meio de cultura, mas exploram nichos diferentes, ou seja, retiram bactérias de regiões diferentes do frasco. E por isso ambas sobrevivem. Então, o Gauss observou e concluiu que há realmente um controle do crescimento de uma população devido à competição por alimentos
com populações de espécies diferentes. Um outro fator que nós também podemos mencionar e que regula o crescimento de uma população é a densidade populacional, o próprio crescimento da população. Se nós temos uma população crescendo em uma determinada área essa que neste exemplo será delimitada por esse círculo azul, vamos voltar aqui com as nossas borboletas. Nós temos aqui uma população de borboletas que vive nesta área. Se essa população de borboletas começa a aumentar, vocês já podem observar através desse meu desenho bem simples que o espaço diminui. Vocês também podem imaginar que a quantidade de alimento para essa quantidade de indivíduos também irá diminuir. Logo, com o aumento da densidade populacional, nós temos uma competição entre os indivíduos da mesma espécie, competição esta que é por alimento, e haverá também uma competição relacionada à procriação, uma competição entre os casais. Tanto a competição por alimento quanto a competição pela procriação faz com que a população diminua. Logo, a densidade populacional também é um fator que regula o crescimento de uma população. Bom, pessoal, na próxima aula nós vamos ver os fatores que limitam o crescimento populacional. Não percam e até lá!